Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, vamos lá, né, com uma semana de atividades bem tranquilas, né? Nós vamos trabalhar mais ortografia essa semana no caderno de gramática, tá? Então, não tem produção textual, porque a gente tá na finalização da produção do terceiro bimestre. Já estamos aí encerrando a avaliação do terceiro bimestre. Então, nós já estamos com atividades de quarto bimestre. Lembrando a vocês que nesse quarto bimestre nós só teremos uma avaliação e uma recuperação, certo? Então, vamos nos dedicar. Os assuntos não são tão difíceis, são tranquilos. Mas, enfim, vamos fazer de tudo para que realmente a coisa ande legal, tá? Então, vocês coloquem, comecem aí em cabeçalho, caderno de gramática, quarto bimestre, tá bom? Vamos iniciar com esse título aí para o quarto bimestre. Podem abrir o livro na página 239 e vamos começar. Vamos começar com a diferença entre de mais junto e de mais separado. Que às vezes a gente pensa que é tudo uma coisa só. E não é, pessoal, não é. É bem diferente. Não é bem diferente. Mas é diferente na hora da gente usar. Pronunciar mesmo, na hora da gente usar, ela vai ter as suas diferenças. Então, vamos analisar. A gente já começa aqui na página 239. Eu vou explicando para vocês sobre demais e demais. E vocês fazem a atividade. Depois eu vou explicar sobre de baixo junto e de baixo separado. Vocês fazem a atividade. E vamos para outra parte. Então, vamos começar. Bom, de mais junto e de mais separado. De mais junto, pessoal, é quando é aquela ideia do exagero, ela é com advérbio de intensidade, certo? É quando eu quero intensificar algum termo. Já o de mais separado já é uma locução que ela é contrária a de menos, é o contrário de menos, que ele vai indicar alguma coisa estranha, podemos dizer assim, fora do normal, uma coisa que não é esperado, certo? Alguma coisa que indica certa estranheza, tá? Então, vamos pensar, tá? Por exemplo, quando eu digo assim, comer tanajura não é nada demais, tá? Não é nada demais. Observem que eu tô falando de alguma coisa que tem a ver com estranheza, né? Ou então, quando eu digo assim, eu preciso de mais lenha, de mais separado, porque eu tô falando de mais lenha, que é o contrário de menos lenha, certo? Então, pode ser uma coisa ou outra. Ou quando ele indica estranheza, como nessa primeira frase, ou na segunda frase, quando é o contrário de menos. O de mais junto é o que a gente acaba usando mais, que é aquele que a gente pode até substituir por muito, né? Então, por exemplo, comi muito, comi demais. Então, tá dando uma ideia de intensidade, certo? Viram a diferença? Viram como é simples? Lembrando que, como ele é um advérbio, ele vai se referir a verbos, adjetivos, né? Ao próprio advérbio. Já no caso da locução pronominal, não obrigatoriamente ele vai se referir a verbos, adjetivos ou advérbios, tá? Então, vocês vão analisar dessa forma. Pensem nesse sentido, de mais separado, questão de estranheza, né? Não é nada demais. Ou então, em questão de ser o contrário de menos. E o de mais junto é a mesma coisa que muito, né? Eu estou feliz demais, eu estou muito feliz. É o mesmo sentido, tá? Esse é o de mais junto. Entenderam? Então, vocês vão responder a primeira, a segunda da página 239. Responda, agora vamos para 240. Na 240, a gente tem de baixo junto e de baixo separado, que também pode causar alguma confusão, mas nem sempre a gente vai, logicamente, não vai usar um pelo outro, porque são usos diferentes. De baixo junto é um advérbio de lugar, logicamente, né? Pode ser substituído por embaixo. Por exemplo, a velha debaixo da cama, tá? A velha embaixo da cama. Então, é de baixo junto, tá? Tá mostrando o lugar onde ele está. Já o de baixo separado
também indica uma posição, só que ele é contrário, é de cima. Por exemplo, eu vim de baixo, certo? Então, eu vim de baixo. Seria o contrário de eu vim de cima, certo? Então, essa é separada. Deu para compreender? Super simples, né? De baixo junto é a mesma coisa de embaixo. E de baixo separado, vamos dizer que é o contrário de cima. Que aí vocês, né? De baixo, de cima, certo? E se for de baixo junto, é o embaixo. Mesma coisa de embaixo, tá? Vocês agora respondem a primeira e a segunda, dá 240. Então, essa é a nossa primeira parte das atividades de hoje, ok? Vamos para a segunda parte, que é um pouquinho mais detalhada. Mas a gente tem no livro e tem na folha, tá certo? Então, eu vou utilizar a folha para explicação e a gente faz a atividade pelo livro, certo? Bom, vocês vão receber, quem já pegou, pegou, quem não pegou, pega, tá? Não tem se não vai pegar mais não, pega sim, na escola, essa folhinha aqui, que tem essa explicação e uma atividade, um verso, tá? Pequenininha, daqui. Então, vai falar sobre o emprego do hífen. Gente, isso é um assunto importantíssimo, que tem gente que tem dúvida até hoje, principalmente porque a gente tinha algumas regras sobre o uso do hífen. E aí, quando foi em 2009, veio um novo acordo ortográfico que mudou um monte de coisa das regras do hífen. E aí, até hoje, tem gente querendo aprender como é que usa hífen, quando é que usa, quando é que não usa, enfim, tá. Então, vamos lá analisar algumas regras do uso do hífen, porque eu acredito que aí vocês não vão esquecer, tá certo? Logicamente que é uma coisa que a gente só vai adquirindo com o tempo e com o uso. Precisa ler bastante, precisa escrever bastante, para ir, ó, internalizando essas regrinhas na nossa mente. Não adianta só ficar assistindo vídeo Tia Paixão e fazer um exercíciozinho só, que não aprende não, tá, gente? Tem que ser uma coisa contínua. Então, o hífen, que é o causador de muitos problemas de escrita, nós vamos trabalhar a partir de agora. Bom, quando é que a gente usa o hífen? Então, vamos conversar quando a gente usa e quando a gente não usa. Aqui é bom, porque vocês vão analisar por aqui, tem a regra bem descritazinha, do que no livro, que no livro tá um pouquinho mais embaralhado no meio do exercício. Eu acho que fica mais fácil a gente tirar a regra e analisar aqui. Então, vamos começar. Nas palavras, quando eu falar assim, compostos, são as palavras compostas, viu, gente? Palavras compostas, que seja um prefixo e uma palavra, ou que seja duas palavras, certo? Em que a segunda palavra começa com H, ou então, quando a segunda palavra começa com vogal ou consoante igual à do prefixo. Como assim? Então, vamos para o exemplo, né? Vamos começar com esse anti-infeccioso. Então, tem o anti e infeccioso. Como anti termina com I e infeccioso começa com I, tem que ter o hífen, porque ele termina com uma letra que é igual à letra que começa a segunda palavra. Do mesmo jeito, arqui-inimigo, certo? Então, são vogais iguais, que termina e começa a segunda palavra. Já quando eu tenho consoantes, é a mesma coisa, como tem a palavra inter-relação, interracial. Vejam que inter termina com S, com R, e a segunda palavra também começa com R. Então, por isso, tem que ter o hífenzinho para separar, ok? Então, mentaliza aí. Quando o primeiro elemento termina com a mesma letra que começa o segundo elemento, usa hífen sim. E também usa quando a segunda palavra começa com H, independente da letra que termine a primeira palavra. Como super-herói, tem que ter hífen. Anti-herói, tem que ter hífen, porque a segunda palavra começa com H, certo? Então, essa é a primeira regrinha do uso do hífen, ok? Bom, tem uma observação aqui, com o prefixo co e o prefixo ré, não vai usar hífen, independente, certo? Se a segunda palavra começa com E ou começa com O, certo? Não vai usar hífen, como por exemplo, coexistir,
reencontro, reeleição. Não vai usar, somente nesses dois prefixos, có e ré, ok? Nos demais prefixos vai usar sim o hífen, toda vez que acontecer isso. Segunda, quando os compostos em que os prefixos super, hiper e inter aparecem combinados com elementos iniciados com R. Isso eu já falei. Por quê? Porque se super, hiper e inter terminam com R e o segundo elemento começa com R, é a mesma letra, lembra da regrinha? Então tem que ter o hífen, como exemplo de hiperrealista, superresistente e interregional. Nos compostos com os prefixos circum e pan, certo? Então, vai ter hífen quando o segundo elemento começa com H, M ou N. É a mesma regra do 1, se você prestar atenção. H, né? Toda vez não tem que ter hífen. E M, porque circum termina com M. E N, porque pan termina com N. Mas tem uma regra assim, porque assim, circum termina com M. Mas se a segunda começar com N, também tem que usar hífen, tá bom? Então, é a questão do som nasal, viu, gente? M e N, por serem muito parecidos. Então, por exemplo, circunhospitalar, circunnavegação, pan-americano. Então, sempre vai ter o hífen aí, ok? Ah, eu tinha esquecido que era a vogal também. Quando começa com vogal, H, M ou N. O circun e o pan. Agora, os compostos em que os prefixos ou falsos prefixos, além, ex, recém, sem e vice, vem antes de qualquer letra. Então, recém-nascido, ex-namorado, sem terra, sem teto, vice-governador. Toda vez que tiver essas palavrinhas, vice, além, sem, recém e ex, usa hífen, certo? Toda vez. Nos compostos em que o advérbio bem forma na unidade de sentido com o segundo elemento, como por exemplo, bem casado, bem amado, tá formando ali uma unidade, uma palavra composta com a segunda, tem que ter hífen, tá? Com essa palavra bem. E do mesmo jeito, na palavra mal, quando esse mal, o advérbio vem antes de vogal, é de H. Então, mal-estar, mal educado, mal-humorado, tem hífen. Mas se for antes de uma palavra que não é nem H nem vogal, aí não precisa, pode juntar tudo, certo? Mal-sucedido, é tudo junto, porque começa com a consoante. Nos compostos em que são empregados os prefixos tônicos, pós, pré e pó e pró, tem que ter, ó, pré-escola, pós-graduação, polo africano, vai ter hífen, certo? Independente da inicial da segunda palavra, certo? Então, formas tônicas, que são aquelas que têm o acento. Quando são aquelas átonas que não têm acento, então elas não usam, não vai ter hífen, viu, gente? Elas se ligam, ficam coladinhas com a palavra seguinte, tá? Então, esses são os casos em que se usa o hífen. Vamos ver agora os casos em que não usa hífen, que não deve usar hífen. Então, vamos lá. Nos compostos em que o prefixo ou falso prefixo, né, que é o que vem antes, termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou S. Então, por exemplo, antirrevolucionário começa com R. Então, o que a gente faz? A gente junta e duplica esse R. Quando for o S, a gente duplica esse S. Antissocial. A gente tem que duplicar, que é para poder dar esse som, né? Som de dígrafo, que é o som de S e de R inicial. Antissocial, mini saia, certo? Então, observem que junta tudo e duplica esse S ou esse R que inicia a segunda palavra. Nos compostos em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal diferente daquela que inicia o segundo elemento. Então, eu tenho uma termina com O e a outra começa com A, E, I ou U. Aí não usa hífen, só vou usar hífen como a gente viu na regra 1, certo? Do emprego do hífen, quando for mesma vogal. Termina com A, começa com A, certo? Mas se for vogais diferentes, só é juntar tudo, certo? Como, por exemplo, autoafirmação, autoajuda, extraoficial, certo? Então, só é juntar. Em certos compostos nos quais se perdeu, em certa medida, a noção de composição. Assim, são palavras compostas que hoje em dia a gente às vezes nem se toca mais que são palavras compostas, como, por exemplo,
girassol, madressilva, manda-chuva, paraquedas, pontapé. São palavras que hoje a gente usa como se fosse uma palavra só. Perdeu um pouco essa noção de palavra composta. Nas locuções, cão de guarda, fim de semana, café com leite, pão de mel, sala de jantar à vontade, certo? São essas locuções que tem uma palavrinha no meio, dia a dia, certo? Não usa. Só tem algumas exceções, como por exemplo, água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará, queima-roupa. Tem algumas que ainda, pela força do uso, por ser muito usado com hífen, acabou se deixando eles com hífen. Mas a maioria desses compostos que tem uma preposiçãozinha que liga, então não tem mais o hífen. Uma muito comum que as pessoas acabam se confundindo é dia a dia, que querem colocar o hífen, mas perdeu esse hífen nessa reforma de 2009, tá? Então, vocês já podem iniciar fazendo essa atividade aqui, da folha, tá? Só é uma atividade com 3 questões. Aqui. Bem simples a atividade, curtinha, viu? E vamos para do livro. Na do livro, a gente começa na página 271. Tem aqui uma charge com um rapaz, né? O que tem de errado com o meu micro-ondas? Aí ele disse, tem que colocar o hífen. Assistência técnica. Então, ó, vocês vão observar que na escrita de micro-ondas do senhor aqui, que ele fala, não tem hífen. E eu expliquei para vocês na regra 1, por que que tem que ter hífen, certo? Então, vocês vão explicar porque ele procurou assistência técnica, se o técnico entendeu corretamente o que estava acontecendo, e se, em sua opinião, porque a palavra micro-ondas com hífen foi escrita micro-ondas sem hífen na fala da personagem. E na segunda, vocês têm algumas palavras que também são iniciadas pelo prefixo micro e que vocês vão observar, todas estão aqui escritinhas corretamente, de acordo com a nova ortografia, e vão marcar aqui qual é a regra em que a palavra micro é acompanhada de hífen, porque como a gente viu, nem sempre precisa do hífen, certo? Então, na terceira questão, vocês continuam falando sobre isso. A gente tem 4 questões. Eu não vou explicar aqui para vocês detalhadamente, porque eu já expliquei as regras, vai ficar repetitivo. Então, vocês vão pelas regrinhas que estão na folha, que acho que fica mais fácil. Mas aqui no livro ele vai repetir também as regras, porque é bom que vai memorizando. A cada questão, faz a pergunta, né, os questionamentos e coloca a regra novamente para memorizar. Então, vocês têm 4 questões da primeira atividade e tem a segunda atividade que tem uma questão. Então, essa questão aqui do livro vai dar 271 a 273. Vocês vão colocar esse título, né? Hífen, página 271 a 273 e responde do mesmo jeito que vocês respondem a folha. A da folha, vocês podem responder no caderno, mas podem responder aqui na folha também se quiserem, porque as respostas não são grandes. Nessa terceira questão aqui, que é para vocês escolherem a que vocês querem, vocês podem só circular a palavrinha certa, tá bom? Então, são atividades que valem visto. Vocês façam essa atividade e mandem para mim, certo? As fotos para valer o visto. E a gente se encontra nas nossas aulas durante as semanas. Aí já, 4º bimestre chegando, novo de folha, pra gente usar e abusar dele, ser muito feliz aí, tirando só nota boa, tá bom? Gente, então, tchau, tchau, até nossa aula.